Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa, O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, o romance Os Mensageiros. Você sabe que muitas pessoas leem esse livro como se fosse um romance mesmo. Ele tem personagens, tem histórias, tem fatos, tem enredo, tem coisas que são instrutivas, prendem a atenção. Mas nós aprendemos que a leitura das obras de André Luiz pode ser feita num nível um pouco mais profundo, quando nós retiramos aquilo que está por detrás da letra, das palavras, para entender as revelações do mundo espiritual. E é o que nós estamos fazendo. Hoje estaremos no capítulo 24, conhecendo a prece de Ismália. Eles estavam naquele ambiente onde os mortos, ou quase mortos, mumificados, não é? Se encontravam adormecidos. E André Luiz, no capítulo anterior, tinha sido levado por Aniceto para tanto ele quanto Vicente testarem as suas capacidades de visualização, de penetração. Foram ver cada um doente e o André nos conta o caso daquela mulher que envenena o amante, depois o mata, leva para a linha de trem. Você lembra disso, não é? Quando o André então observa que aquela era uma infeliz, uma pobre coitada. Aí eles voltam para o centro onde estão os trabalhadores reunidos e agora vão fazer a oração. Então, pegue o livro, no capítulo 24, a prece de Ismália. Vamos ao texto e estaremos aprendendo muito com os ensinamentos que André Luiz nos dá. Vamos lá. Dentro de poucos instantes, reunimos-nos de novo ao grupo. O administrador fez um sinal luminoso em forma triangular e observei que todos os cooperadores se puseram de pé em atitude respeitosa. É o momento da oração no posto de socorro, disse Alfredo Gentil, como a nos dar esclarecimentos para aquele movimento. O sol desaparecera no firmamento, mas toda a cúpula celeste refletia-lhe o disco de ouro, os tons crepusculares, os tons do fim da tarde encheram as vizinhanças de maravilhosos efeitos, de luz e efeitos visuais, não é? Muito visíveis agora ao nosso olhar, porque Alfredo, sem que eu pudesse conhecer o motivo, também mandara apagar todas as luzes artificiais antes da oração. No centro dos pavilhões, a sombra se fizera, desse modo, muito intensa, mas o novo aspecto do firmamento, banhado em tonalidades sublimes, dava-nos a impressão da permanência em prodigioso palácio, em virtude do imenso teto azul iluminado que se via à distância. Fundamente impressionado, procurei avizinhar-me mais do pequeno grupo de companheiros. Do quadro de colaboradores do castelo, apenas algumas senhoras permaneciam junto de nós, como se estivessem fazendo honrosa companhia à nobre Ismália. Os demais, homens e mulheres, mantinham-se nos lugares de serviço que lhes eram próprios, não muito distante das criaturas mumificadas. Notei que, embora convocado a fazer a oração, Aniceto esquivou-se da chefia espiritual, alegando que, por direito, essa posição cabia à devotada esposa de Alfredo, Ismália. Ela, então, num gesto de indefinível delicadeza, começou a orar acompanhada por todos nós em silêncio. Salientando-se, porém, que nós seguimos a sua rogativa frase por frase, atendendo às recomendações do nosso orientador, que aconselhou repetir em pensamento cada expressão, a fim de imprimir o máximo ritmo e harmonia ao verbo, ao som e à ideia numa só vibração. Veja que interessante. Esta recomendação do instrutor é a mesma que nós encontramos no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Pedi e obtereis. Você, quando lê este capítulo, em determinado trecho, vai encontrar a explicação dos Espíritos que a prece feita em conjunto, ela ganha em dimensão como se fosse um grande grito de todos, como uma união de forças, uma união de pensamentos. Daí, quando estivermos orando em coletividade, será importante que nós acompanhemos cada frase, imprimindo em cada uma dessas ideias também a nossa marca, para que isto seja um uníssono, um único som. É o ensinamento de Aniceto ao André e ao Vicente.
E eles então agora vão acompanhar a prece da Ismália. Vamos lá. Ela começou dizendo: Senhor, dignai-vos assistir os nossos humildes tutelados, enviando-nos à luz de vossas bênçãos santificantes. Aqui estamos, prontos para executar a vossa vontade, sinceramente dispostos a secundar os vossos altos desígnios. Conosco, Pai, reúnem-se os irmãos que ainda dormem, anestesiados pela negação espiritual a que se entregaram no mundo. Despertai-os, Senhor, se é de vossos desígnios sábios e misericordiosos. Despertai-os do sono doloroso e infeliz. Acordai-os para a responsabilidade, para a noção dos deveres justos. Magnânimo Rei, apiedai-vos de vossos súditos sofredores. Criador compassivo, levantai as vossas criaturas caídas. Pai justo, desculpai os vossos filhos desventurados. Permiti caia o orvalho do vosso amor infinito sobre o nosso modesto posto de socorro. Seja feita a vossa vontade acima da nossa, mas, se possível, Senhor, deixai que os nossos doentes recebam um raio vivificante do sol da vossa bondade. A voz de Ismália penetrava o mais profundo do meu coração. Observando-a por um momento, reparei que a esposa de Alfredo se transfigurara. Luzes diamantinas irradiavam de todo o seu corpo, em particular do tórax, cujo âmago parecia conter uma lâmpada misteriosa e acesa. Em vista da ligeira pausa que Ismália imprimira à oração, observei os demais, verificando que o mesmo fenômeno se dava conosco, embora menos intensamente. Cada qual parecia ali apresentar uma expressão luminosa, gradativa. As senhoras que acompanhavam Ismália estavam quase iguais a ela, como se trajassem soberbos trajes radiosos, em que predominava a cor azul. Depois delas, em brilho, vinha a luz de aniceto, de um lilás surpreendente. Em seguida tínhamos Alfredo, cuja luz era de um verde suave e sugestivo, sem grande esplendor. Depois dele, vinham alguns servidores ostentando na fronte claridades sublimes, expressas em variadas cores. E logo após, Vicente e eu mostrávamos fraca luminosidade. Porém, isso nos enchia de intenso júbilo, intensa alegria, considerando que a maioria dos cooperadores em serviço apresentava o corpo obscuro, como acontece na esfera carnal. Com a voz pausada, Ismália prosseguiu. Mas nós vamos fazer isso daqui a pouquinho, no próximo bloco. Fique conosco. Estamos voltando com o capítulo 24, a prece de Ismália. Já vimos uma parte da oração e André Luiz, quando Ismália fez um pequeno intervalo, ele observou e viu a diferenciação vibratória das pessoas que estavam orando. Todas elas, que ali naquele grupo trabalhavam e oravam, estavam emitindo uma vibração que lhes era própria. A Ismália era mais elevada, vindo logo depois as duas mulheres que estavam com ela, seguidas de Aniceto, e depois, em ordem decrescente, o próprio Alfredo, André Luiz e o Vicente. André fica, assim, muito contente de ver pela primeira vez que há alguma luminosidade nele. Na sequência, então, nós vamos voltar à prece, porque Ismália continua a oração. Pegue o texto e acompanhe conosco a elevação que Ismália imprime as palavras com as emoções que ela faz todo mundo sentir. Vamos lá. Prossegue então Ismália, comovedora. Temos ao nosso lado, Senhor,
Infortunadas mães que não souberam descobrir o sentido sublime da fé, resvalando imprudentemente nos despenhadeiros da indiferença criminosa. Aqui estão pais que não conseguiram ultrapassar a materialidade no curso da existência humana, incapazes de ver a formosa missão que lhes confiastes, cônjuges desventurados pela incompreensão das vossas leis augustas e generosas, jovens que se entregaram de corpo e alma aos alvitres da ilusão. Muitos deles atolaram-se no pantanal do crime, agravando os débitos dolorosos. Agora dormem, Pai, à espera de vossos desígnios santos. Sabemos, contudo, Senhor, que este sono não traduz repouso do pensamento. Quase todos os nossos asilados são vítimas de terríveis pesadelos, por terem esquecido, no mundo material, os vossos mandamentos de amor e sabedoria. Sob a imobilidade aparente, o espírito deles se movimenta entre aflições angustiosas que por vezes não podemos sondar. São eles, Pai, vossos filhos transviados e nossos companheiros de luta, necessitados de vossa mão paternal para o caminho. Quase todos se desviaram da estrada reta pelas sugestões da ignorância, que, como uma aranha gigantesca dos círculos carnais, tece os fios da miséria, enredando destinos e corações. Deprecando vossa misericórdia para eles, rogamos igualmente para nós a verdadeira noção da fraternidade universal. Ensinai-nos a transpor as fronteiras de separação, para que vejamos em cada infeliz o irmão necessitado do nosso entendimento. Ajudai-nos a compreensão, a fim de que venhamos a perder todo o impulso de acusação nas estradas da vida. Ensinai-nos a amar como Jesus nos amou. Também nós, Senhor, que aqui vos rogamos, fomos leprosos espirituais, cegos do entendimento, paralíticos da vontade, filhos pródigos do vosso amor. Também nós já dormimos em tempos idos nos postos de socorro da vossa misericórdia. Somos simples devedores, ansiosos de resgatar imensos débitos. Sabemos que vossa bondade nunca falha e esperamos confiantes a bênção de vida e luz. Ismália fizeram uma nova pausa, agora mais longa. E André fala que, aproveitando, enxuguei os olhos umedecidos de pranto. Suave calor, todavia, invadia minha alma, e tão intensa era essa nova sensação de conforto, que interrompi a concentração em mim mesmo, a fim de olhar ao meu redor. Vocês observam como André está descobrindo as coisas, como ele se encanta com aquelas novidades, ao mesmo tempo em que ele está elevado no sentimento que Ismália está fazendo todos sentirem, ele também quer sentir e observar as realidades que estão à sua volta. É algo próprio daquele que, curioso, quer aprender com tudo. Um novato, um entusiasmado. Assim André nos ensina também a buscarmos, a esforçarmos-nos para construir um mundo diferente dentro de nós. E aqui ele olha instintivamente para o alto e ele enxergou maravilhado grande quantidade de flocos esbranquiçados, de tamanhos variadíssimos, que caíram em abundância sobre nós que estávamos orando. Só não caíam sobre aqueles que dormiam. Tive a impressão de que eram derramados do céu sobre a nossa cabeça, caindo com a mesma abundância sobre todos, desde Ismália até ao último dos servidores. Não cabia em mim de admiração
quando novo fenômeno me surpreendeu. Os flocos leves desapareciam ao tocar a nossa fronte. Desapareciam. Para onde será que iam essas energias? Caíam sobre quem orava, mas não iam para os pobres que estavam ali, por quem estavam orando? Que coisa estranha, você deve estar pensando. Deus ouvia a prece dos que já tinham se elevado ou esquecia dos infelizes nos leitos? No próximo bloco você vai ver como são lindas as deliberações do Senhor. Continue a ler o texto. Daqui a pouquinho nós vamos voltar e esperamos que você esteja com a gente. Até já. Estamos voltando com o capítulo 24 do livro Os Mensageiros, a prece de Ismália, e já vimos que ela elevou-se, ela fez todos elevarem-se, e André Luiz, encantado e emocionado com as exortações da emoção de Ismália, ele também quer ver o que está acontecendo à sua volta. Ele abre os olhos e, olhando para o céu, ele percebe que caem sobre os que estão orando flocos que parecem neve em abundância. Caem sobre eles, os que estão rezando, mas não caem sobre os que estão nos leitos. E no último bloco nós falamos sobre isso. Por que será, não é? Por que que os que rezam pedindo pelos infelizes recebem as dádivas, mas as dádivas não são transferidas aos pobres coitados porque eles estão rezando? Será? Vamos ver? Os flocos leves desapareciam ao tocar-nos, começando, porém, a sair de nossa fronte e do peito grandes bolhas luminosas, com aquela coloração da claridade que cada um possuía. Essas bolas, essas bolhas luminosas, elevavam-se no ar e atingiam as múmias que estavam ali deitadas. Transmitiam-se estes flocos que caíam do céu, impregnados do caráter de cada um que rezava, para aqueles que estavam ali. Você vai ver nas imagens do Projeto Imagem esta cena. Ela é muito inspiradora também, o Projeto Imagem, que tem este livro, alguns capítulos desse livro já colocados em imagens para o leitor entender. E então, André continua dizendo no texto: ainda nesse aspecto, reparava o problema da graduação, da gradação espiritual. As luzes emitidas por Ismália eram mais brilhantes, intensas e rápidas, alcançando muitos enfermos de uma só vez. Em seguida, vinham as fornecidas pelas senhoras do seu círculo pessoal. Depois, tínhamos as de Aniceto, de Alfredo e dos demais. Os servos de corpo obscuro emitiam vibrações fracas, mas visivelmente luminosas. Cada qual, naquele instante, em contato com o plano superior, revelava o valor próprio na cooperação que podia prestar. Observando-me o assombro, Aniceto falou-me aos ouvidos: na prece, André, encontramos a produção avançada de elementos força. Eles chegam da providência em quantidade igual para todos aqueles que se deem ao trabalho divino da intercessão. Mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber. Essa capacidade é conquista individual para a elevação de si mesmo. E como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma, cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor com as qualidades de elevação já conquistadas na vida. Lição importante. Quanto mais nobre você é, mais você tem poder de ajudar os outros.
Quanto mais sacrifícios você aprendeu a vencer, mais a sua vibração se enobrece, mais você cresce espiritualmente e mais poder magnético você acumula. Por esse motivo é que nós aprendemos com os espíritos que aquelas pessoas que são sacrificadas em vidas difíceis, acompanhando filhos problemas, maridos complicados, esposas exigentes e mesquinhas, e continuam a fazer o bem, continuam a tentar ajudá-los, sacrificando a sua dor, a sua tristeza, a sua angústia, em homenagem à melhoria dos outros, estes constroem para si um grande castelo de cristal rutilante no espírito, algo que fosse diamantino, e quando chega o instante de entender-se com as leis divinas, os que foram os arrogantes do mundo estão entorpecidos, enquanto que os que foram suas vítimas estão luminosos. Não reclame das dificuldades. Faça o melhor que você pode, apesar delas. Dói, eu sei que dói, eu sei que é frustrante, eu sei que é triste, mas lembre-se, a lei do universo é a lei de amor, e o amor é a moeda que vai pagar o amor que você der. Por isso, ao invés de reclamar, agradeça a Deus que te está dando a oportunidade de você investir em valores que são imperecíveis. Lembre-se, você está na Terra, não é para construir um império material, não é para conquistar valores perecíveis e transitórios. Você está no mundo para desenvolver a bondade. E nós só desenvolvemos uma bondade real quando formos fustigados pelo mal. Se ninguém nos ataca, podemos parecer muito bonzinhos, mas de verdade só seremos considerados realmente vacinados contra a ignorância quando, mesmo atacados, mesmo feridos, nós continuarmos a pensar no bem, a fazer o bem, a agir no bem. E isso te dá poder vibratório. Então a oração de Ismalha era aquele jorro de luzes, porque ela foi vítima, ela foi acusada, ela foi abandonada, ela morreu sem fazer mal para os outros, da história que Alfredo nos contou capítulos antes. Ela então desenvolveu-se, ela enobreceu-se como espírito. Está ao lado do companheiro, que está em condição inferior à dela, mas que está lutando para igualar-se. Por isso é tão bonito entender que no universo não existe inferno, não existe Satanás, não existe capeta, não existe condenação eterna. Todos nós erramos e todos voltamos para a escola. E um dia, nós que éramos apagados, escuros, nós que não tínhamos luz própria, que não sabíamos vibrar no bem, seremos o sol. Seremos aqueles que, ao orarmos, vibraremos com luz para atingir o maior número de necessitados. Que bom que você está acompanhando o livro Os Mensageiros. Leia de novo a prece de Ismalha, medite sobre ela e faça com que ela tonifique a sua vibração e te faça mais luminoso. Esperamos que você esteja gostando do livro, do nosso programa O Espírito da Letra, cuja finalidade é trazer essas informações de forma mais fácil, mais clara, para que você se interesse e vá fazer uma leitura renovada, vá buscar essas informações aprofundando-se no livro, porque ainda há muita coisa pela frente. Estamos só na metade. André Luiz ainda nem chegou na Terra, só está no posto de socorro. Esperamos que você venha conosco nessa viagem para aprendermos o que vai acontecer depois da prece de Ismalha no próximo capítulo. Muito obrigado pela sua companhia e muita paz.